Boa tarde a todos. Eu vou procurar traçar um panorama do conhecimento de línguas no espaço europeu, a partir de dados sobre a população adulta e sobre a população escolar, e vou ainda tentar falar um pouco de quais os melhores métodos de ensino e dos fatores que influenciam a aprendizagem de uma língua estrangeira. No quadro europeu, como já foi referido, há pelo menos 2 décadas que há muitas iniciativas no sentido de incentivar o ensino precoce das línguas e o ensino de línguas ao longo da vida. Temos uma chamada Key Competence, uma competência-chave, que se chama precisamente Comunicação em Línguas Estrangeiras e que se baseia neste conceito de utilização da língua estrangeira para comunicar ideias, para exprimir sentimentos, para interpretar factos e exprimir opiniões, e está muito relacionada com o quadro europeu de referência para as línguas, que explicita níveis de desempenho de acordo com a compreensão oral, a expressão oral, a leitura e a escrita. Já em 2002, o Conselho Europeu de Barcelona revelou atenção especial ao ensino de línguas através do incentivo ao ensino precoce de 2 línguas estrangeiras e preconizava o início de uma língua estrangeira logo no pré-escolar ou nos primeiros anos do primeiro ciclo do ensino básico. O Conselho da Europa recentemente solicitou à Comissão Europeia uma proposta para o estabelecimento de níveis de referência. Isto porquê? Porque com todas estas iniciativas políticas, começar mais cedo a aprendizagem de línguas, aprender mais do que uma língua estrangeira na Europa, tudo muito bem, parece uma intenção política com bastante relevância, mas na Europa, para decisões políticas, ninguém tinha informação sobre os níveis de referência para as línguas, ou seja, não se sabe muito bem qual o nível que os alunos no ensino básico atingem quando completam o 9º ano, por exemplo. Portanto, neste sentido, conseguiu-se fazer um survey, que já foi terminado, liderado por este SurveyLang, por este consórcio SurveyLang, que inclui vários parceiros de línguas e especialistas em testes e que vem testar o conhecimento de línguas dos alunos no final do 9º ano, princípio do ensino secundário, em vários países. Se tiverem curiosidade, vão ao site do SurveyLang, deste consórcio, clicando no Find Out More, deve aparecer-vos a descrição do projeto e ainda um mapa que mostra os 14 países europeus onde estes testes foram implementados em 5 línguas diferentes. Convém dizer que a primeira língua estrangeira em quase todos os países, à exceção de Inglaterra, é o inglês. Testou-se também a segunda língua estrangeira em muitos países. Bom, isto para realmente termos uma indicação de quais os níveis de desempenho da população escolar. Mas eu começaria por apresentar-vos os dados relativos à população adulta, através da análise de um questionário que se chama o Adult Education Survey. Então, o que é que este survey nos mostra? Este questionário, inquérito por questionário, mostra-nos o seguinte. Em 22 países da União Europeia, a média dos cidadãos europeus que não conhecem, não falam, não declaram não ter nenhum conhecimento de uma língua estrangeira é 35%. 34% referem que conhecem uma língua, 21% referem que conhecem 2 línguas estrangeiras e 8% mais de 2 línguas estrangeiras. Se olharmos agora para o contexto em Portugal, neste mesmo inquérito, comparando com a média europeia, verificamos um dado interessante. Vemos que, se olharmos para as gerações, estão aqui 3 gerações diferentes, a mais jovem dos 25 aos 34, 35 aos 54 e mais de 55, verificamos que os cidadãos europeus, em comparação com os portugueses, têm percentagens mais altas mais baixas, digo, de não conhecimento de uma língua estrangeira.
Mas se olharmos para a geração mais jovem, vemos que a geração portuguesa se aproxima mais da média europeia, indicando isto que, de facto, estamos a aproximar da média europeia. Em relação ao conhecimento que os cidadãos dizem ter da sua melhor língua, ou seja, da língua estrangeira que conhecem melhor, verificamos também que é na geração mais jovem, dos 25 aos 34, que a percentagem é maior. Portanto, há mais percentagem de pessoas a dizer que conhecem bem a sua melhor língua estrangeira, nos níveis bom e proficiente, do que nas gerações mais idosas. Por fim, ainda em relação a este inquérito à população adulta, vemos o seguinte: se relacionarmos o nível de educação da população com o seu conhecimento de línguas, verificamos que a relação é nítida em relação ao nível mais alto, isto que é de 5 e 6, relativo a uma licenciatura, mestrado ou doutoramento. O conhecimento de línguas dispara, como vêem no gráfico, a barra verde é mais alta em todos os países europeus. Se olharmos para a média europeia, verificamos também que o verde está acima dos 40%, enquanto que para o nível daqueles que acabaram o ensino secundário e um nível médio de ensino superior, está abaixo dos 30%, e para aqueles que têm apenas o equivalente ao ensino obrigatório em Portugal, está um pouco acima dos 10%. Bom, em relação aos adultos do ensino básico e secundário, o que é que nós sabemos em relação ao ensino das línguas e ao seu conhecimento? Em relação à percentagem de alunos que aprende que aprende 2 ou mais línguas, nos ensinos básicos e secundários, sabemos o seguinte: desde 2000 até 2008, se repararmos na série temporal e primeiro na linha de cor azul escura, que se refere ao ensino básico, vemos que há um ligeiro incremento. Portanto, que há mais alunos em 2008 a aprender mais do que 2 línguas estrangeiras do que em 2000. Se olharmos para a linha cor-de-rosa, que se refere ao ensino secundário, já vemos que não houve grande evolução, pelo contrário, houve um pequeno decréscimo de 2000 para 2008. Se nos reportarmos ao ensino profissional, verificamos que há uma grande diferença entre este tipo de ensino e os outros níveis que são direcionados para uma via de ensino superior, mas verificamos que houve grande evolução de 2000 para 2008. Temos outros dados que nos falam não só de quantas línguas os alunos aprendem na Europa, mas quão bem as aprendem ou quão bem as sabem. E aqui a questão da quantidade versus qualidade, que a professora Munhoz já referiu, tem toda a relevância. Eu vou apresentar apenas um estudo, porque penso que este estudo pode servir de referência para analisar os dados que vão sair do Survey Lang, que vos falei há pouco. Então, foram testados alunos em 8 países europeus sobre o seu conhecimento de inglês no final do 3º ciclo, por esta associação que está aqui referida. Testados na escrita, na leitura e na compreensão oral. Alguns resultados interessantes. Com o mesmo número de anos de ensino, a partir do 3º ano, a Suécia aparece mais bem situada na escrita do que a Holanda, Dinamarca e Finlândia. A Holanda atinge um nível muito bom na compreensão do oral, enquanto a Espanha e a França obtiveram resultados baixos nesta vertente, todos com o mesmo número de anos de ensino.
Este inquérito dos conhecimentos dos alunos também foi acompanhado de questionários aos pais e aos professores, o que possibilita fazer algumas relações entre aspectos psicopedagógicos e o desempenho dos alunos. Alguns fatores pedagógicos e contextuais que importa referir. O tempo que os professores falam inglês na sala de aula pareceu positivamente correlacionado com o desempenho dos alunos. Outro dado importante que este projeto mostra é que o contacto dos alunos com a língua, neste caso o inglês, nomeadamente através da visualização de filmes em inglês fora da escola, portanto, não no contexto de escola, tem influência nos seus desempenhos. O que se passa nos níveis de ensino mais baixos? Como já vimos, na Europa há um incentivo ao ensino precoce das línguas, cada vez mais países começam o ensino da primeira língua estrangeira nos primeiros anos do primeiro ciclo. Em 2000 a média era 0,5, em 2008 já é 1, portanto quer isto dizer que a maioria dos países está a implementar o ensino da língua ainda no primeiro ciclo. Em Portugal, todos conhecemos os dados, já foi implementado o ensino do inglês em 2005. E então, o que importa falar um pouco mais sobre é, de facto, se mais cedo é melhor. E como a professora Munhoz já referiu, há 3 dimensões básicas que temos que ter em conta. 2 das quais têm a ver com a quantidade e a última com a qualidade. Em termos de quantidade, temos que ter em conta a intensidade e a duração. Intensidade, quantas horas por dia, por semana, vão os alunos aprender a língua? Os professores vão falar essa língua durante 90% do tempo, 100% do tempo, apenas 50%? A duração terá 9 anos. O que é que nós esperamos no final desses 9 anos? Esperamos que os alunos atinjam um nível de língua B2, C1. É possível? Como é que é possível? Que qualidade temos que assegurar para que isso seja possível? E como já foi aqui também referido, o que nós queremos proporcionar como métodos de ensino, se o ensino da língua se iniciar precocemente, são estas situações de aprendizagem implícita. Criar condições na sala de aula para que a aprendizagem seja feita de forma implícita, sobretudo para os mais jovens. No entanto, em todos os níveis de ensino, o que nós podemos dizer é que os chamados métodos comunicativos são aqueles que podem levar a melhores resultados. Eu listo aqui apenas alguns exemplos. Todos nós, sobretudo os professores de língua, já tiveram em situações de ensino de língua, aprendizagem de língua, em que tiveram de simular situações de comunicação autêntica. Eu aqui incluí uma pessoa a falar ao telefone, porque eu penso que este é o teste último de que já se consegue comunicar numa língua estrangeira. Conseguir falar ao telefone numa língua estrangeira já é um feito, porque as pistas contextuais não estão lá. Portanto, eu tenho mesmo que saber a língua e expressar-me nessa língua para poder comunicar. Há vários métodos, eu no pequeno capítulo refiro vários e descrevo o método funcional e o método natural. Queria só ainda referir que estes métodos mais comunicativos estão em contraste com métodos mais antiquados, ou aqueles que estão antes, como aquele método em que nós traduzíamos para a língua materna textos na língua que estávamos a aprender, ou o método audiolingual, que foi muito popular nos anos 60, 70, com certeza nos lembramos daquelas cassetes que ouvíamos e repetíamos diálogos. Enfim, dito isto, o que eu queria mostrar aqui com esta balança é o facto de hoje em dia já ninguém
ou quase ninguém, ser adepto de métodos puristas. Puristas no sentido de só devemos utilizar situações de simulação de comunicação autêntica, ou só devemos utilizar cassetes e repetir scripts, ou só devemos utilizar exercícios gramaticais. Portanto, reconhece que é bom ter um balanço de todos os métodos ou todas as abordagens. E, portanto, podemos fazer muitas coisas para otimizar a aprendizagem da língua. Podemos ter muitas repetições de estruturas linguísticas. Podemos fazer muitas coisas para a memorização de lista de vocabulário, por exemplo. Podemos fazer exercícios gramaticais. Devemos fazer exercícios. Devemos pôr os alunos a comunicar em pares, em simular situações, como pedir comida num restaurante, etc. Temos ainda que lhes dar testes, não para lhes criar ansiedade, mas para os ajudar a recuperar a formação aprendida. E aqui este outro exemplo é para vos mostrar um pouco o que é dito hoje sobre o ensino do inglês no primeiro ciclo. Criar estas situações mais autênticas da utilização da língua e deste input que é mais natural, mais autêntico e que promove aprendizagens implícitas. E aqui veem os meninos a fazer gestos. Alguém consegue adivinhar qual é a canção que eles estão? Ok. Head, shoulders, knees and toes. Portanto, criar na sala de aula estas condições de aprendizagem natural e implícita. Há outros fatores que intervêm na aprendizagem de uma língua, como seja a motivação, que também já aqui foi falada pela professora Munhoz. Um outro fator muito importante que não nos podemos esquecer e que a investigação mostra inequivocamente que é preciso dominar bem a língua materna para se poder dominar bem uma língua estrangeira. E, por fim, diria que é muito, muito importante e tudo indica que vamos ter bons indicadores para poder traçar boas metas de aprendizagem. Portugal participou no projeto do SurveyLang e, portanto, dentro de poucos meses saberemos os resultados e, com certeza, vai-nos dar boas indicações sobre que metas realistas podemos traçar para o conhecimento de línguas dos alunos no final do ensino básico e no ensino secundário. Para finalizar, diria que os dados recolhidos durante a última década indicam que, em média, a aprendizagem de línguas começa cada vez mais cedo no percurso escolar dos alunos e que gerações mais jovens reportam melhor conhecimento das mesmas do que gerações mais idosas. A relação entre tempo de aprendizagem e qualidade das aprendizagens não é simples, mas sabemos hoje identificar muitas das variáveis psicopedagógicas e contextuais que influenciam o conhecimento linguístico. Assim, será possível, da melhor maneira, dar continuidade curricular para que os alunos não se desmotivem e para haver sequência na aprendizagem, dar boa formação aos professores de língua, para optimizar a aprendizagem precoce e a aprendizagem ao longo da vida. A título de conclusão, diria só que o título, passo o pleonasmo, foi provocatório. Portugal, numa Europa que se quer multilingue, é um pouco uma provocação, porque de facto ainda há muito trabalho a fazer para que a Europa se torne verdadeiramente multilingue. Muito obrigada.